Você já sentiu aquele vazio repentino? Aquele silêncio ensurdecedor quando clama por Deus e parece que ninguém responde? E se eu te dissesse que isso é apenas um prenúncio do que milhões viverão durante a grande tribulação? Amado irmão, amada irmã, hoje vou revelar algo que vai fazer seu coração acelerar. Existem lugares específicos que o Espírito Santo vai abandonar completamente quando a igreja for arrebatada. E o mais aterrorizante? Alguns desses lugares podem estar mais perto de você do que imagina. Eu estava meditando na madrugada passada, e Deus colocou em meu espírito uma verdade devastadora. Há uma geração que conhecerá a terra sem a presença manifesta do Consolador. Imagine um mundo onde não há mais nenhuma restrição ao mal, onde a maldade humana opera sem limites, onde o demônio age livremente sem a contenção divina. Isso não é ficção, não é teoria da conspiração, isso está escrito na palavra de Deus, e está chegando mais rápido do que você pensa. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente quais lugares o Espírito Santo vai evacuar, e por que você precisa entender isso agora, enquanto ainda há tempo. Antes de continuarmos com essa revelação urgente, eu preciso te pedir algo crucial. Se você quer continuar recebendo essas verdades que podem salvar sua alma e a de sua família, clique agora no botão de inscrever-se neste canal e ative o sininho. Deixe seu like neste vídeo, porque o YouTube precisa entender que essa mensagem precisa alcançar milhões de pessoas antes que seja tarde demais. Cada curtida, cada inscrição é uma alma a mais que terá chance de ouvir o alerta final. Não seja apenas mais um espectador passivo, seja parte dessa mobilização espiritual. Faça isso agora, antes que você esqueça. E ouvam bem o que vou dizer agora. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você está sentindo o Espírito Santo te alertando neste exato momento, eu quero que você vá até os comentários e escreva: Senhor, não me abandone na tribulação. Quero estar pronto para o arrebatamento. Escreva isso nos comentários. Faça um compromisso público com Deus agora. Que sua declaração de fé sirva de testemunho para milhares que vão ler. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso urgentemente, marque essa pessoa aqui. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe nos comentários seu testemunho, suas dúvidas, suas orações. A hora é agora. Agora vamos ao que realmente importa. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 7, o apóstolo Paulo revela um mistério profundo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Deixe eu te explicar o que isso significa. Existe alguém que está segurando, contendo, resistindo à manifestação plena do mal neste mundo. Esse alguém não é uma força impessoal, não é um conceito filosófico, é o próprio Espírito Santo de Deus operando através da Igreja verdadeira. Neste exato momento, enquanto você me assiste, o Espírito Santo está segurando as comportas do inferno, impedindo que o anticristo se manifeste completamente, freando a maldade absoluta que quer dominar este planeta. Mas Paulo diz algo aterrorizante: esse que resiste será tirado do meio. Você entende a gravidade disso? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, que habita nos verdadeiros crentes, será removido da terra em sua obra de restrição ao pecado. Não que ele deixe de ser onipresente, Deus está em todo lugar, mas sua ação específica de conter o mal, de convencer do pecado, de selar os salvos, essa obra cessará completamente. Pense comigo, o Espírito Santo está operando em você agora mesmo, convencendo você do que é certo e errado, trazendo lembrança da palavra, te constrangendo quando você peça. Mas na tribulação, essa voz vai silenciar. Aquele peso na consciência vai desaparecer. Aquela vontade de buscar a Deus não existirá mais. É por isso que a Bíblia diz que será um tempo de trevas espirituais sem precedentes. Agora vou te revelar o primeiro lugar que o Espírito Santo vai abandonar, e isso vai chocar você: as igrejas. Sim, você ouviu direito: os templos, as catedrais, os lugares que um dia foram dedicados à adoração do Deus vivo se tornarão sepulcros vazios, edifícios sem vida espiritual. Você consegue imaginar um prédio de igreja sem a presença de Deus? Paredes que um dia ecoaram louvores agora completamente mudas espiritualmente? Isso já aconteceu antes na história bíblica, e vai acontecer novamente de forma muito mais devastadora. Olhe para Ezequiel capítulo 10, versículos 18 a 19, então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Você percebeu o que aconteceu aqui?
A glória de Deus, a presença manifesta do Espírito Santo, saiu do templo. Não foi expulsa, ela simplesmente partiu porque o povo tinha enchido aquele lugar sagrado de abominações, idolatria e pecado. O profeta Ezequiel viu com seus próprios olhos a presença de Deus abandonando o lugar mais santo de Israel. E se aconteceu uma vez, vai acontecer novamente. Deixa eu te dar um exemplo prático do que estou falando. Na semana passada, você passou por aquela igreja abandonada no centro da cidade? Aquele prédio antigo com as janelas quebradas, portas trancadas, jardim tomado pelo mato? Há 50 anos atrás, aquele lugar estava cheio de vida, de adoração genuína, de pessoas buscando a Deus. Mas sabe o que aconteceu? A congregação foi esfriando, o pecado foi entrando, a doutrina foi sendo diluída, até que um dia as portas se fecharam para sempre. Aquele prédio ainda está lá, mas a presença de Deus já tinha partido muito antes das portas serem trancadas. Agora multiplique isso por milhões. Durante a tribulação, cada igreja, cada templo, cada catedral ao redor do mundo será exatamente como aquele prédio abandonado. Estruturas vazias, ecos de um tempo que passou, monumentos de uma era onde Deus ainda habitava entre os homens. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que vai incomodar sua alma. Será que a igreja que você frequenta hoje já não está experimentando esse abandono gradual? Você tem sentido a presença de Deus quando entra naquele lugar, ou é só ritual, tradição, performance religiosa? Porque o Espírito Santo não habita onde não é bem-vindo, onde o pecado é tolerado, onde a palavra é distorcida. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, Jesus diz à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma das declarações mais brutalmente honestas de Cristo. Ele está dizendo que prefere uma igreja completamente fria, que assume sua rebeldia, do que uma igreja morna que finge ter vida espiritual mas está morta por dentro. E qual foi a consequência para Laodiceia? Cristo estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. A igreja continuava funcionando, as pessoas continuavam se reunindo, mas Jesus já não estava lá dentro. Isso está acontecendo agora, neste momento, em milhares de igrejas ao redor do mundo. Templos cheios de pessoas mas vazios de Deus. Sermões eloquentes mas sem poder. Músicas bonitas mas sem unção. E quando o arrebatamento acontecer, essas igrejas vão continuar funcionando durante a tribulação, mas serão apenas clubes sociais religiosos, sinagogas de Satanás disfarçadas de cristianismo. Você já parou para pensar no que vai acontecer com esses prédios depois do arrebatamento? Muitos deles vão se tornar centros de adoração ao anticristo. Aqueles púlpitos que um dia pregaram o evangelho vão proclamar mentiras demoníacas. Aqueles altares onde pessoas foram salvas se tornarão lugares de blasfêmia e abominação. É uma profanação que fará o coração de Deus se entristecer profundamente. Mas existe algo ainda mais assustador. Muitas pessoas que ficarem para trás vão correr para essas igrejas vazias, procurando desesperadamente por Deus, clamando por misericórdia, e encontrarão apenas silêncio. O Espírito Santo não estará mais lá para convencê-las, para transformá-las, para salvá-las da forma como salva hoje. O segundo lugar que o Espírito Santo vai abandonar completamente durante a tribulação são os lares, as famílias, aqueles que deveriam ser o refúgio mais sagrado nesta terra. E isso me parte o coração só de pensar, porque a família foi a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo da igreja, antes de qualquer governo humano. Eu preciso te contar algo que aconteceu comigo há alguns dias. Eu visitei uma família da congregação, marido, esposa, 3 filhos lindos. Por fora, aquela casa parecia perfeita, bem decorada, organizada, próspera. Mas quando sentei na sala deles, o que eu senti no espírito foi aterrorizante, um vazio espiritual profundo. Não havia altar familiar, não havia oração conjunta, não havia leitura da palavra. Cada membro daquela família vivia em seu próprio mundo, o pai obcecado com trabalho, a mãe viciada em redes sociais, os filhos mergulhados em jogos e entretenimento mundano. Eles ainda iam à igreja aos domingos, mas o Espírito Santo já tinha partido daquela casa. Era apenas uma construção de tijolos abrigando estranhos que compartilhavam o mesmo sobrenome. Agora imagine isso multiplicado por milhões após o arrebatamento. Josué capítulo 24, versículo 15 declara: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué fez uma declaração profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não apenas eu, mas minha casa, toda a estrutura familiar debaixo da cobertura espiritual, protegida, guardada pelo Espírito Santo. Mas o que acontece quando uma família remove Deus do centro? O que acontece quando os pais param de orar com os filhos, quando a Bíblia vira apenas um enfeite na estante, quando Jesus é mencionado apenas nas orações mecânicas antes das refeições? Deixe eu ser brutalmente honesto com você. O Espírito Santo abandona aquela casa progressivamente. Primeiro, as bênçãos começam a minguar. Depois, as proteções espirituais vão caindo. Em seguida, demônios começam a ter acesso livre àquele ambiente. E finalmente, o caos se instala: divórcios, rebeldia dos filhos, vícios, depressão, doenças inexplicáveis, acidentes constantes. Você conhece famílias assim? Claro que conhece. Talvez a sua própria família esteja nessa trajetória perigosa neste exato momento. Durante a tribulação, os lares se tornarão campos de batalha infernais. Mateus capítulo 10, versículos 35 a 36 nos alerta: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Você acha que essas palavras de Jesus são apenas poéticas? Não. Durante a grande tribulação, quando o Espírito Santo for removido e o anticristo assumir o controle, as famílias vão se despedaçar de formas inimagináveis. Filhos vão trair pais às autoridades por não aceitarem a marca da besta. Cônjuges vão se voltar uns contra os outros. Irmãos vão se odiar mortalmente. A estrutura familiar, que já está sendo atacada e destruída nos dias de hoje, será completamente aniquilada. Pense na família que mora ao lado da sua casa. Na semana passada, você ouviu aquela discussão violenta através das paredes? Viu aquele casal gritando um com o outro na garagem? Percebeu aquele adolescente saindo de casa no meio da noite escondido? Esses são sinais claros de que o Espírito Santo não governa aquele lar. E se o arrebatamento acontecesse hoje, aquela família entraria na tribulação já completamente fragmentada, já preparada para se autodestruir. Mas você pode estar se perguntando: pastor, por que Deus permitiria que o Espírito Santo abandonasse as famílias dessa forma? A resposta é simples e dolorosa: porque as famílias o abandonaram primeiro. Deus não invade onde não é convidado. O Espírito Santo não força sua presença em lares que escolheram servir a outros deuses: o Deus do dinheiro, o Deus do entretenimento, o Deus do sucesso profissional, o Deus do prazer. Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 26 nos mostra a justiça divina em ação. Mas, porque clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa desgraça, e zombarei, quando vier o vosso terror. Isso é assustador. Deus está dizendo que chegará um momento onde ele não responderá mais aos clamores daqueles que o rejeitaram repetidamente. Durante a tribulação, milhões de pessoas vão clamar do fundo de seus lares destruídos, implorando por ajuda divina, mas encontrarão apenas silêncio sepulcral porque o Espírito Santo já partiu. Agora chegamos ao terceiro lugar que o Espírito Santo vai abandonar, e este é o mais pessoal, o mais íntimo, o mais aterrorizante de todos: o coração humano. Sim, amado, o próprio interior do ser humano se tornará um deserto espiritual absoluto durante a tribulação. Você precisa entender algo fundamental sobre como o Espírito Santo opera hoje, neste exato momento. Toda vez que você sente aquele incômodo quando mente, toda vez que sua consciência te acusa quando você peca, toda vez que você sente aquele peso no peito depois de assistir a algo imoral, toda vez que uma lágrima escorre quando você ouve um hino ou uma pregação, isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Mas na tribulação, essa voz interior será silenciada completamente. João capítulo 16, versículos 8 a 9 declara: e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Cristo está explicando que é o Espírito Santo quem faz o trabalho de convencimento, de despertar a consciência humana para a realidade do pecado. Deixe eu te dar um exemplo do que isso significa na prática. Semana passada, um homem entrou no meu gabinete pastoral completamente desesperado. Ele tinha traído a esposa, estava vivendo em adultério há meses, mas não conseguia ter paz. Ele me disse chorando: pastor, eu não aguento mais. Não consigo dormir, não consigo comer, sinto um peso terrível dentro de mim. Sei que o que estou fazendo é errado, mas não tenho forças para parar. Sabe o que eu disse a ele?
Irmão, agradeça a Deus por esse desespero, porque é o Espírito Santo ainda lutando por sua alma. Se você não sentisse nada, aí sim estaria perdido. Você entende? Aquele homem ainda tinha chance de salvação porque o Espírito Santo estava operando nele, atormentando sua consciência, não permitindo que ele tivesse sossego no pecado. Mas durante a tribulação, pessoas cometerão as maiores atrocidades e dormirão tranquilamente à noite. Matarão, roubarão, blasfemarão, adorarão demônios abertamente e não sentirão absolutamente nada, porque o Espírito Santo não estará mais convencendo, não estará mais incomodando, não estará mais chamando ao arrependimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 fala sobre aqueles que terão cauterizada a sua própria consciência. Você sabe o que significa cauterizar? É quando você queima uma ferida com ferro quente para selar os nervos. A pessoa perde completamente a sensibilidade naquela área. Não sente mais dor, não sente mais nada. É exatamente isso que acontecerá com a humanidade após o arrebatamento, consciências completamente cauterizadas, incapazes de discernir entre o bem e o mal, insensíveis à voz de Deus. Vou te fazer uma pergunta difícil. Você ainda sente remorso quando peca? Ainda se incomoda quando compromete seus valores? Ainda chora quando se afasta de Deus? Ou você já está experimentando esse endurecimento progressivo do coração? Porque o processo de cauterização não acontece da noite para o dia, é gradual, é sorrateiro, é perigoso. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8 nos adverte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra-chave aqui é hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronto, hoje. Porque cada vez que você ignora a voz do Espírito Santo, cada vez que você abafa aquele incômodo na consciência, cada vez que você racionaliza seu pecado, você está um passo mais perto do endurecimento total. Pense naquela pessoa que você conhece, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez até um membro da sua própria família, que parece não ter mais nenhuma sensibilidade espiritual. Você já tentou falar de Deus com ela e foi como falar com uma parede? Você já viu essa pessoa fazer coisas terríveis sem demonstrar nenhum arrependimento? Isso é um prenúncio do que será a humanidade inteira durante a tribulação. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32 descreve exatamente esse processo de degeneração espiritual. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Você percebeu a expressão mais aterrorizante desse texto? Deus os entregou. Quando Deus entrega alguém, quando o Espírito Santo para de lutar por uma alma, aquela pessoa está em estado terminal espiritualmente. E isso será a realidade de bilhões durante a tribulação, entregues completamente à depravação, sem nenhuma restrição divina, sem nenhuma luz de consciência. Quantas vezes na semana passada você sentiu o Espírito Santo te alertando sobre algo e você ignorou? Quantas vezes você teve a oportunidade de se arrepender mas escolheu adiar? Cada não que você dá ao Espírito Santo é uma camada a mais de endurecimento sendo formada ao redor do seu coração. O quarto lugar que o Espírito Santo vai abandonar completamente são as nações e seus sistemas de governo. E isso vai desencadear o caos político, social e econômico mais devastador que este planeta já experimentou desde o dilúvio nos dias de Noé. Você precisa entender que neste momento, mesmo com toda a corrupção, toda a injustiça, toda a maldade que vemos nos governos mundiais, ainda existe uma ordem mínima sendo mantida. Ainda existem leis, ainda existe algum senso de moralidade coletiva, ainda existem limites que nem os líderes mais perversos ousam cruzar publicamente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está contendo, restringindo, impedindo que o caos total se instale. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 que já lemos anteriormente ganha um significado ainda mais profundo aqui, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse mistério da injustiça já está operando nos bastidores dos governos, nas salas secretas onde decisões são tomadas,
nas agendas ocultas que estão sendo implementadas gradualmente. Mas existe alguém resistindo, segurando, impedindo que tudo desabe de uma vez. Eu vi algo perturbador acontecer na semana passada que ilustra perfeitamente isso. Um político local, conhecido por sua retórica cristã durante as campanhas, foi flagrado em um esquema de corrupção envolvendo milhões de dólares desviados de hospitais infantis. Quando confrontado pela imprensa, você sabe o que ele fez? Riu. Simplesmente riu na cara dos repórteres, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Aquilo me gelou a espinha, porque vi ali um vislumbre do que será a liderança mundial durante a tribulação, psicopatas espirituais no poder, completamente desprovidos de qualquer sensibilidade moral. Mas durante a tribulação, isso será a norma, não a exceção. Apocalipse capítulo 13, versículos 2 a 4 descreve o governo do anticristo, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você consegue imaginar um governo mundial unificado sob o comando direto de Satanás? Sem parlamentos que possam questionar, sem constituições que limitem o poder, sem organizações de direitos humanos para protestar? Será uma ditadura absolutista de proporções planetárias, e o mais assustador, a maioria da população vai adorar esse sistema. Eles vão achar que finalmente chegou a paz e a segurança que tanto buscavam, quando na verdade estarão mergulhando no abismo mais profundo da tirania demoníaca. Pense nos governos autoritários que existem hoje, aqueles que prendem dissidentes, que censuram a liberdade de expressão, que perseguem minorias, que torturam opositores. Agora multiplique essa crueldade por 1000 e espalhe pelo mundo inteiro, sem nenhum país livre para oferecer refúgio, sem nenhuma organização internacional para intervir, sem nenhuma esperança de mudança. Esse será o governo do anticristo. Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25 profetiza, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Esse líder que vai surgir não será apenas mais um ditador humano, ele será a encarnação do próprio mal, possuído e capacitado diretamente por Satanás. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, blasfêmias que farão os cabelos de qualquer pessoa temente a Deus se arrepiarem. Ele vai destruir os santos do Altíssimo, uma perseguição e martírio em massa daqueles que se converterem durante a tribulação. E ele vai mudar os tempos e a lei, reescrever completamente a ordem moral e legal do mundo. Você já percebeu como os governos mundiais estão caminhando cada vez mais rápido na direção de um sistema global unificado? Moedas digitais sendo implementadas para controle financeiro total? Sistemas de crédito social sendo testados? Vigilância em massa através de tecnologia? Leis sendo aprovadas que criminalizam a pregação do evangelho verdadeiro? Tudo isso são preparativos para o governo do anticristo. Na semana passada, você tentou evangelizar alguém em público e sentiu aquele medo de ser processado por discurso de ódio? Você percebeu como certas verdades bíblicas sobre moralidade e família não podem mais ser ensinadas livremente sem consequências legais? Isso é apenas o começo. Durante a tribulação, simplesmente mencionar o nome de Jesus Cristo fora do contexto aprovado pelo governo será punível com prisão ou morte. Mas aqui está o ponto crucial. Tudo isso só está sendo contido parcialmente agora porque o Espírito Santo ainda está aqui, operando através da igreja verdadeira, influenciando líderes, despertando consciências, impedindo leis ainda piores de serem aprovadas. Quando ele for removido no arrebatamento, não haverá mais nenhuma força espiritual para resistir à agenda satânica global. Será como abrir as comportas de uma represa, todo o mal acumulado vai desabar sobre a humanidade de uma vez só. O quinto e último lugar que o Espírito Santo vai abandonar é algo que poucos pregadores têm coragem de mencionar: a própria criação, a natureza, o mundo físico ao nosso redor. Sim, até mesmo os céus, a terra, os mares e tudo que neles assentirão a ausência devastadora do Espírito de Deus.
Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22 nos revela um mistério profundo, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo está nos dizendo algo extraordinário. A própria criação está gemendo, esperando, ansiando pela redenção final. As montanhas, os rios, os animais, as plantas, tudo está em estado de expectativa. Por quê? Porque quando Adão pecou no Éden, não foi apenas a humanidade que caiu, toda a criação foi amaldiçoada junto. A terra começou a produzir espinhos, os animais se tornaram selvagens, desastres naturais começaram a ocorrer. Mas até agora, o Espírito Santo ainda sustenta uma ordem mínima na natureza. Deixa eu te contar o que aconteceu ontem mesmo enquanto eu dirigia pela estrada rural. Parei o carro para contemplar o pôr do sol, aquelas cores alaranjadas pintando o céu, os pássaros cantando suas últimas melodias do dia, a brisa suave balançando as árvores. E o Espírito Santo falou comigo: aprecie enquanto pode. Em breve, toda essa beleza será transformada em terror. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque entendi que a natureza que conhecemos hoje, com toda a sua beleza apesar da queda, será completamente transfigurada durante a tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17 descreve o que acontecerá. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você consegue visualizar isso? O sol escurecendo completamente, a lua com cor de sangue, estrelas caindo do céu, montanhas sendo removidas de seus lugares? Isso não é linguagem poética, é descrição literal do colapso total da ordem natural. Quando o Espírito Santo for removido, até mesmo as leis físicas que governam o universo serão afetadas. Pense nos desastres naturais que vemos hoje: furacões, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Por mais devastadores que sejam, ainda há uma limitação, ainda há sobreviventes, ainda há recuperação possível. Mas durante a tribulação, esses fenômenos serão exponencialmente piores e acontecerão simultaneamente ao redor do mundo. Não haverá lugar seguro, não haverá refúgio natural. Apocalipse capítulo 16 detalha as pragas que virão sobre a terra: água transformada em sangue, calor escaldante do sol queimando as pessoas, escuridão cobrindo o reino da besta, dores e úlceras malignas atormentando a humanidade. E sabe qual é a resposta das pessoas a tudo isso? Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isso é o mais chocante de tudo. Mesmo diante de sinais tão óbvios do juízo divino, mesmo sofrendo consequências tão terríveis, as pessoas ainda vão blasfemar contra Deus em vez de se arrependerem. Por quê? Porque sem o Espírito Santo convencendo do pecado, até mesmo os juízos mais severos não produzirão arrependimento genuíno. Mas eu preciso mudar o tom agora e falar diretamente com você, não mais como pastor pregando, mas como servo de Deus que se importa genuinamente com sua alma. Tudo que eu compartilhei neste vídeo não é para te assustar por assustar, não é para criar pânico desnecessário. É um alerta de amor, um chamado de emergência espiritual. Você ainda está aqui, ainda está vivo, ainda está ouvindo esta mensagem, isso significa que o Espírito Santo ainda não partiu. Ele ainda está convencendo, ainda está chamando, ainda está oferecendo uma última oportunidade de salvação. Mas essa janela está se fechando rapidamente. Ninguém sabe o dia nem a hora quando a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Eu não posso terminar esta mensagem sem te fazer a pergunta mais importante de todas. Se o arrebatamento acontecesse agora, neste exato instante, você iria ou ficaria? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Não me responda, não responda aos outros, responda a Deus que está vendo seu coração neste momento.
Se há alguma dúvida, se há algum peso na consciência, se o Espírito Santo está te mostrando áreas de pecado não confessado, se você percebe que tem vivido uma fé morna e superficial, este é o seu momento de decisão. Não espere até depois do vídeo, não deixe para amanhã, não procrastine com sua salvação eterna. Ore comigo agora mesmo, em voz alta se estiver sozinho, no seu coração se estiver com outras pessoas. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Enche-me com teu Espírito Santo, transforma minha vida, prepara-me para o arrebatamento. Não permitas que eu fique para trás. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, algo extraordinário acabou de acontecer. Você passou da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a salvação. O Espírito Santo agora habita em você e vai te preparar para estar entre aqueles que ouvirão a voz do arcanjo chamando os salvos para o encontro com Cristo nos ares. Mas se você já é salvo e apenas precisava deste alerta para reavivar sua fé, então comprometa-se hoje a viver de forma diferente. Restaure seu altar familiar, volte a orar fervorosamente, leia a palavra diariamente, evangeliza enquanto ainda há tempo. Não seja encontrado dormindo quando o noivo chegar. Agora eu preciso que você faça algo crucial. Clique no botão de inscrever-se neste canal se ainda não fez, deixe seu like neste vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas, e mais importante, compartilhe isso com todos que você ama e que podem estar em perigo de ficarem para trás. Não guarde essa informação só para você enquanto pessoas ao seu redor caminham para a perdição eterna. E antes de você sair deste vídeo, eu preparei outro conteúdo essencial que está aparecendo na sua tela agora sobre os sinais proféticos que indicam que o arrebatamento está às portas. Clique e assista imediatamente, porque o tempo está se esgotando e você precisa estar completamente preparado. Que o Espírito Santo ainda presente nesta terra te guarde, te proteja e te prepare para o grande encontro. Até o próximo vídeo, se Jesus tardar. Maranata, ora vem Senhor Jesus.